Olá, minha gente, olá, família Biocrio. Estamos aqui para mais uma conversa sobre temas da atualidade. E a atualidade hoje é uma só: coronavírus, o novo coronavírus. Mas na conversa de hoje eu queria falar sobre os grupos de risco. Por que idosos, hipertensos, diabéticos, aqueles que têm doenças cardiorrespiratórias pertencem a esse grupo de risco. Antes, porém, eu preciso passar para você algumas informações técnicas sobre as células. Mais especificamente, sobre a membrana plasmática das células. Eu tenho aqui um esquema muito simples, em que eu estou representando a membrana plasmática de uma célula. A membrana, como você sabe, é de natureza lipoproteica, é constituída de lipídios e proteínas. Eu tenho duas camadas lipídicas e proteínas mergulhadas nessa camada lipídica. Então essas duas linhas brancas são os lipídios, as duas camadas lipídicas, e em vermelho as proteínas. Existem vários tipos de proteínas. Algumas proteínas funcionam como canais para a entrada e saída de substâncias. São responsáveis pela permeabilidade seletiva da célula. Outras proteínas funcionam como receptores. Alterações no meio externo provocam mudanças na estrutura dessa proteína e, como consequência, existe uma reação interna, uma alteração na atividade metabólica desta célula a esse estímulo do meio externo. Por exemplo, imagina que aqui fora eu tenha um fator qualquer. Este fator se liga a este receptor da membrana. Ele se encaixa a este receptor. Como consequência, ele provoca uma alteração na estrutura desta proteína. Por exemplo, ela pode abrir como se fosse um canal que permite a entrada desta substância na célula. E ela passa para o interior da célula, provocando então alterações metabólicas nesta célula. Guarde essas informações porque elas vão ser importantes na conversa que a gente vai ter no dia de hoje. Mas vamos à primeira questão. Por que os idosos fazem parte do grupo de risco? E a razão aqui é muito simples. Com a idade, o funcionamento do nosso sistema imunológico começa a ficar deficiente, começa a cair a atividade imunológica. A partir dos 55, 60 anos já se observa uma queda na reação imunológica do seu organismo. Então aquelas pessoas com 65, 70, 80, 90 anos, quanto mais idade elas têm, menor é a atividade do sistema imunológico e, portanto, elas estão muito mais sujeitas a processos infecciosos. Pode ser o Covid-19, pode ser uma gripe, um resfriado, qualquer processo infeccioso, para essas pessoas tem um quadro muito mais grave do que para os jovens. Mas por que diabéticos e hipertensos, aqueles que têm doenças cardiorrespiratórias, estão no grupo de risco? Isso tem a ver com a conversa que tivemos há pouco. Existe uma substância chamada ECA, que na verdade é uma enzima conversora da angiotensina, ECA. Esta enzima, ela participa de um sistema que controla a pressão arterial no nosso organismo, que na verdade provoca um aumento da pressão arterial. Esta enzima está aqui fora. Ela se liga a um receptor da membrana chamado ECA2. A enzima é a ECA, o receptor é o ECA2. Muito bem, quando ela se liga, ela provoca uma alteração no ECA2, neste receptor, que abre um canal que permite a entrada desta enzima. Uma vez aqui dentro, ela desencadeia uma série de reações e essas reações provocam o aumento da pressão arterial. Então, o ECA, ele favorece o aumento da pressão arterial. Diabéticos e hipertensos, como o nome diz, já têm pressão alta. Eles tomam um medicamento que é inibidor desta enzima, desta ECA. Então, a quantidade destas enzimas por conta desse medicamento diminui. O que as pesquisas mostram é que as pessoas que tomam esse medicamento controlam a sua pressão. Ótimo! Mas tem uma consequência nisso. Há um aumento na célula desses receptores. Então, aumenta a quantidade de receptores ECA2 para esta enzima, num mecanismo de feedback positivo, quer dizer, diminui este, aumenta este. Você conhece um exemplo disso? Todo mundo já estudou aquela situação em que você está no nível do mar, onde a pressão é muito grande, a disponibilidade de oxigênio é muito grande e você tem uma certa quantidade de hemácias circulando no seu corpo. Hemácias captam esse oxigênio e levam para as células. Se você sai do nível do mar e sobe a serra, sobe a montanha, vai para grandes altitudes, 2, 3 mil metros de altura, o ar fica rarefeito, a pressão é menor. Em função do ar rarefeito, tem menos oxigênio disponível. Qual é a reação do seu organismo?
Seu organismo produz um número maior de hemácias. Menos oxigênio disponível, aumenta o número de hemácias para tentar compensar isso, compensar a captação desse pouco oxigênio disponível. Esse mecanismo diminui o oxigênio, aumenta hemácias, é mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui. Diminui o ECA, a enzima, aumenta os receptores para esta enzima, aumenta o ECA2. Tudo bem? Mas o que tudo isso tem a ver com o novo coronavírus e com o Covid-19? As pesquisas mostraram que este receptor, o ECA2, que recebe esta enzima e favorece a entrada dela na célula, é a porta de entrada para o novo coronavírus. Ele vai se ligar a esse receptor e entrar na célula. Veja bem, aqui esse desenho está representando o vírus e as proteínas que ele apresenta na sua estrutura. Veja que a forma desta proteína é muito parecida com a enzima, a ECA. O vírus vem, se liga ao receptor, abre-se a porta de entrada e ele invade a célula e a pessoa está infectada. Então a infecção do coronavírus se faz por este ECA2. Como os pacientes de diabetes, de hipertensão, tomam um medicamento que inibe a ECA e tem como consequência um aumento desses receptores, o ECA2, isso quer dizer que essas pessoas têm muito mais receptores para o coronavírus. Isso quer dizer que a infecção nessas pessoas é muito maior, é muito mais fácil e é por isso que elas entram para o grupo de risco. Imagina agora se você associar as duas coisas, a idade, acima de 60, imagina uma pessoa que tenha 70 anos e que ao mesmo tempo seja hipertensa ou diabética, muitas vezes diabética e hipertensa. Ela toma o medicamento que inibe a ECA, consequente, aumentam os receptores, essa pessoa está muito mais sensível à invasão do Covid-19 e, consequentemente, a uma infecção muito mais grave desta doença. Esse mesmo raciocínio pode ser usado para explicar por que o uso do ibuprofeno deve ser evitado neste caso. Para quem não sabe, o ibuprofeno é um medicamento que a gente toma para quando tem febre. Então, muitas vezes a pessoa contrai uma gripe, um resfriado, ele toma esse medicamento. Quando ele contrai o coronavírus, ele muitas vezes também tem febre e pode se medicar com ibuprofeno. Alguns trabalhos mostram que, ao tomar o ibuprofeno, aumenta também esses receptores. Destaco que esses trabalhos não são conclusivos, não dá para afirmar isso categoricamente. Mas se existe a dúvida que tomando ibuprofeno você vai ter um aumento desses receptores, é melhor evitar esse medicamento. Então veja, lá na Itália o que se percebeu é que os pacientes que eram tratados com ibuprofeno tinham casos mais graves, mais acentuados de coronavírus. Alguém fez a relação entre uma coisa e outra. Por isso, hoje se evita esse medicamento. Caso você tenha febre, tome paracetamol, tome dipirona, mas evite o ibuprofeno, apesar de não haver qualquer comprovação científica da relação entre uma coisa e outra. Minha gente, é isso aí. Eu espero que você tenha entendido por que diabéticos e idosos fazem parte do grupo de risco. E, obviamente, ficam as recomendações. Lave bem as mãos, use álcool em gel, desinfecte as coisas para que esse vírus não se dissemine e que o Brasil possa controlar esta epidemia. E se você gostou, deixa aqui o seu like, ative o sino para notificações do nosso canal. Até o próximo.